Estamos iniciando mais um podcast Pessoas que Inspiram e se inspiram, de Karina Rebelo, da Provoco. Sou especialista em liderança, cultura organizacional, desenvolvimento humano e com muito prazer trago para você mais uma pessoa fantástica para falar, para poder realmente trazer sua história de vida. Essa pessoa é alguém que eu tenho muito carinho, é uma pessoa que eu conheço de longa data. É alguém que eu admiro e que acredito que se inspirou muito, né? E se inspira pessoas e todo dia se inspira na sua própria história. E cada vez que eu vejo ela, meu olho brilha porque eu olho aquela menina lá atrás, que era minha colega de aula, e hoje ver ela, aonde ela está, representando no universo masculino. Tudo que ela consegue impactar com seu conhecimento é algo fantástico. Karine Quinjalmo, tudo bem? Seja muito bem-vinda para falar sobre essa temática da mulher, menina, que se criou dentro de uma oficina, foi para o mercado corporativo e voltou para as oficinas para fazer a diferença com conhecimento aplicável a cada realidade. Seja muito bem-vinda! Oi, Karina! Nossa, que honra minha, lisonjeada. Eu acho que eu nem vou falar mais nada para não estragar essa apresentação aí que tu fez, hein? Não posso baixar a expectativa do pessoal, melhor deixar assim. Ai, que bom, mas que felicidade, que convite maravilhoso. A recíproca é verdadeira, para quem está aqui agora, né, conhecendo, a gente se conhece de longa data, desde o ensino fundamental, né, Karina? Passamos aí ensino médio, depois nos reencontramos na faculdade. Eu acho que a gente formou junto, acho que foi na mesma turma, tava no Remember aqui, né? Sim, era uma turma bom, gigante de 70 alunos. Então era uma turma grande, que bom, né? Que bom. E fico muito feliz de estar aqui nesse teu quadro, nesse teu podcast, nesse teu momento, e principalmente por ter lembrado, né? Pelo convite, enfim, ter lembrado de mim. Então, que bom, tomara que eu tenha um pouquinho aí para contribuir, mas eu fiquei muito mais lisonjeada no caso de pessoas que inspiram. Karina! E tu sabe, Karine, e quem nos escuta aqui também, eu fico olhando para os lados e eu vou me dando conta que tem muita gente que nos inspira, que buscou se inspirar na sua própria história, pessoas que às vezes não se dão conta do seu grande valor e vão aos poucos se descobrindo, escutando uma história, compartilhando, ajudando outras pessoas a se desenvolverem, e muitas vezes ela está inspirando tanto que ela acaba não percebendo esse real valor que tem, né? E eu sou uma que adoro escutar histórias, aprendo com as histórias, troco muito com as pessoas. Inclusive nas mentorias, eu digo que às vezes eu aprendo tanto com os meus mentorados do que realmente ali às vezes eu estou ensinando. É uma troca tão autêntica e legítima. E aí, dentro dessa tua história, quando a gente fala pessoas que inspiram, bom, minha amiga, quando eu vejo que você se criou dentro de uma oficina, né, Karine? Vamos lá, vamos começar por essa história aí. Tu te criou dentro de uma oficina, teu pai tinha uma oficina. Me conta esse início todo, como que ele aconteceu, como é que veio a faculdade. Me dá um resumo aí, mostra como é que tu voltou com toda esse grau de transformação pro teu meio. Ai, Karina, vou tentar, assim, resumir aqui muitos anos de história, né? Não parece, mas são muitos verões por aqui. Eu sempre digo, não parece, mas são. Vamos, né, privilégio, vamos, né, levantar um moral aí. Vamos, como é que é? Valorizar a experiência. Exatamente. Anos de idade a gente não fala, tá? A gente só diz assim, muitos verões, muitas experiências. Ai, tá, sim. Vou tentar ser breve, mas assim, contar as partes que eu acho que são bem significativas, né? Quando fala assim, uma pessoa que veio, né, da questão da oficina, eu me vejo assim como uma história muito comum de milhares e milhares de empresas familiares no Brasil. Não me vejo diferente, né? Então, meu pai tinha uma oficina e meu pai era do mercado, trabalhou de funcionário, mas antes de 18 anos ele já tinha a oficina dele de uma forma meio informal.
foi trabalhando uns 4, 5 anos, em seguida casou com a minha mãe. Minha mãe teve que ajudá-lo, né? Ele foi pedindo de ajuda, ó, preciso de ajuda, e graças a Deus as coisas foram dando certo, né? Também foram dando certo. E aí minha mãe começou a trabalhar com meu pai na sequência, né? Não parece, mas eu sou a mais velha de 4 irmãos. E aí eu já nasci, na sequência, meu pai, como é um mecânico de sorte, né? Ele teve uma mulher, na sequência teve mais uma filha mulher, Só mais minha mulheres mãe, ao só redor, mulher. que nem meu pai diz, só Isso é mulher pra mandar em sorte. mim. Isso. Sim, pois é sinônimo de sorte, né? Muita, Aí só concordo. na terceira tentativa veio o meu irmão, né, o Marcelo. E aí na rabeta lá, meio sem esperar, veio o quarto, então, que é o Marcos, né? Todos são hoje técnicos na área automotiva, cada um uma respectiva especialidade, mas a empresa familiar, minha mãe ajudando, né? Minha mãe ia para o escritório, aquela história, ajudando a tirar nota, indo no banco, faz depósito, faz aqueles pagamentos loucos, né? Deposita cheque, troca cheque, paga conta, essa foi a história. E assim, quando eu tinha acho que 4, 5 anos, a gente já teve que começar a vir para esse ambiente de oficina, né? Esse ambiente, que eu falo que é oficina, mas de empresa familiar. Como a gente vai numa loja, às vezes tu vê lá o filho junto, aquela função. Então, assim, eu falo isso porque daí, na época, o meu pai acabou comprando um terreninho para fazer a oficina, daí já num terreno próprio, né? Deixou de ser assim alugado, e aí ele fez um puxadinho no fundo. Então, assim, na parte da frente era a oficina e a gente morava dentro da oficina na parte do fundo. Então, era o nosso pátio de brincar, de aprender a andar de bicicleta. Eu aprendi a andar de bicicleta com um dos clientes, né? Infelizmente, agora faz pouco tempo ele faleceu, mas ele sempre que me recordar, sempre que eu via ele me recordava disso, né? Que eu te ensinei a andar de bicicleta, guria. Eu disse, E é essa é a verdade, são realidade histórias. de muitas oficinas ainda hoje, né? Muito da estrutura Oficina delas. e estrutura, né? Na Uhum. verdade, a vida como ela é. Então, eu digo assim, não foi nada muito diferente de quem os pais acabam tendo um negócio e tu acaba indo para ajudar. Então, o que eu digo assim, a gente se criou naquele meio, eu não sei, não tenho ponto de corte para dizer assim, eu comecei com tal idade. Eu lembro assim que com 13 anos eu já tinha algumas atribuições que eram formais para mim, né? Então, assim, me sempre ajudou. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir no banco, eu tinha que fazer isso, tinha que ir no contador. Então, tinha aqueles dias da semana que tinha que fazer o serviço de, mais ou menos, de boy, né? Os Sim. serviços de escritório. Então, isso eu lembro que eu tinha data. Eu ia na escola de manhã, a gente estudava de manhã, né, Karina? E na parte da tarde, almoçada, eu tinha as minhas atribuições. Eu tinha trabalho no turno da tarde. Assim, ajudando, né? Era ajudando. E assim, em resumo, foi isso. Aí depois, na sequência, veio a minha irmã também, já pegou algumas atribuições. Não tem um ponto de corte, mas eu não vejo muito diferente. A questão, assim, que eu vejo grande diferença em relação à oficina é talvez, assim, porque lá, quando meu pai precisou de um help, minha mãe foi ajudar. E acabou virando uma empresa familiar. Então, assim, sempre teve essa questão diferente. Imagina, agora é dia 2 de maio, nós estamos em 2026, vamos gravar a data desse podcast, né? Agora, em maio de 2026, o meu pai vai fazer 52 anos do CNPJ dele, do mesmo CNPJ, Nossa, desde que que fundou. história. É história, né? Só Uhum. que antes disso ele já tinha uma história informal, então são mais anos, né? Ele calcula que uns 4, 5 anos ele teve de uma, né, entre altos e baixos, Uhum. informalmente ali, que ele foi construindo o que hoje é a Kinjal, né? Em função aí do meu nome já tem a referência. Mas o que a gente assim resgatou o passado e viu de diferença? Como a minha mãe, ele já inseriu a minha mãe no negócio, mesmo sendo uma empresa familiar, ele já tinha um perfil, tipo assim, um sócio cuida do escritório, o outro sócio cuida da produção, né? Então, Uhum. assim, não era uma coisa tão declarada, não era uma coisa tão no papel, mas era isso que acontecia. Então, como minha mãe sempre estava à frente, e ele começou a atender empresas, atendia pessoa física, atendia pessoa jurídica, começou a ter um relacionamento, o negócio logo ficou sério e profissional.
né? E isso foi dando reputação para a empresa e isso foi crescendo. Então, assim, vamos falar de 30, 40 anos atrás, né? Que às vezes eu ouço ele falar, resgatando o passado, quando as pessoas perguntam: porque as borracharias, as oficinas, eram vistas, né, como uma empresa quase à margem, assim, né? Vai lá porque precisa, mas é um ambiente insalubre, vamos dizer Uhum. assim, não, né, talvez não tão limpo, não tão saudável também de estar, né, psicologicamente, mas com um pôster de mulheres nuas, né, Sim. com essa pegada. E minha mãe disse que desde que ela, antes dela ir para lá, já não era assim, né, então já tinha essa pegada. Acho que isso contribuiu muito, sabe, Karina? Assim, para a gente ver como um negócio, sim, de um trabalho em família, uma atividade Com os profissional valores séria, muito familiares ali dentro. valores, né? Uhum. Muito séria e uma área que desenvolve tecnologicamente muito rápido, né? A gente fala aí da área de TI, é correndo, mas um carro é TI hoje. Né? Um Sim. carro é só TI, não é isso. No passado ele também foi se transformando. Uhum. E aí meu pai foi se dedicando a isso, entendendo essa transformação no mercado, porque também quando ele começou era uma oficina elétrica. E se hoje fosse uma oficina elétrica, ou se ele tivesse ficado só na eletricidade do carro, ele já tinha, né, não tinha evoluído, já tinha ficado lá naquela década, porque vai se transformando também. Naquela época era uma demanda grande de serviço, mas a tecnologia evoluiu, a eletroeletrônica também, né? Então tudo aquilo que tinha, que o ciclo de vida do projeto era curto, passou a não ser, passou a ser um ciclo longo e a base de troca, né? Não a base da manutenção do Sim. conserto. Né? Então, assim, muitos componentes no carro passaram a ser isso. Então, eles conseguiram fazer essa união e foram percebendo. E a gente viu como um negócio, né? Só que de altos e baixos, tá, Karina? A Eu gente ia não vai, dizer, né? vocês devem ter passado por tantos perrengues, de tantas vitórias, tantos fracassos, oscilações de mercado, porque querendo a nossa Uhum. região ali do Vale dos Sinos é uma região marcada muito por altos e baixos, onde calçados, componentes abalam, impactam muito todos os segmentos que o entorno ali foram se organizando e estruturando, né? Uhum. Olha só, vou lembrar um fato aqui que inclusive marcou uma reunião que a gente fez assim familiar, né? Eu lembro que nessa época, sei lá, devia ser 99, 2000, não sei, mais ou menos assim, tentando resgatar um pouco aqui na memória, foi uma das baixas do calçado, né? Então, a época do dólar ali, que deu toda aquela Uhum. questão. Então, naquele momento, assim, que muitas indústrias daqui tiveram o fechamento das suas portas, a gente foi junto no mesmo barco, né? E a gente viu, assim, né? Quer dizer, anos depois, a gente olhando para trás, a gente entendeu que era o erro, mas no momento, tu tá vivendo aquela bolha, né? Então, economia alta, tu tá bem, tinha demanda da fábrica, tinha demanda dos funcionários que trabalhavam lá, né? Então, assim, naquela época, e eu vou te dar um número que eu falo, às vezes, nas minhas palestras, nas minhas falas, nas minhas apresentações. Nesse momento, meu pai quebrou. Conseguiu manter o CNPJ, tá? Mas ele quebrou atendendo 700 veículos por mês, tendo cliente, tendo demanda, e ele quebrou financeiramente, né? Então é isso que hoje eu estou aqui, trabalho no que eu trabalho, que a gente vai falar aí na sequência, em função dessas reflexões e desses aprendizados, né? Que não é só trabalhar, não é só volume. E aí, quando isso aconteceu, a gente entrou sério para o negócio, eu e minha irmã, né? Então, deixamos ali, a gente estava terminando o ensino médio. Então, ele disse: olha, gente, para manter o negócio, infelizmente, eu vou ter que demitir funcionários e eu preciso de gente. E para a gente manter a oficina, a gente vai ter que chegar a 1.000 atendimentos por mês. E era uma loucura, Karina. Hoje não se fala nem perto desse número que dirá naquele momento, entendeu? Então, assim, já estava com dificuldade, tendo que diminuir, enxugar o quadro para tentar adequar, entender o que era a questão, que naquele momento não se sabia onde era o problema, né? Mas o que vai fazer na maioria? Reduzir pessoal, vou demitir pessoal e tal, né? E realmente aconteceu. E aí, por que eu falo isso, né? Porque eu lembro que naquele momento a gente, como também muitas indústrias daqui calçadistas fecharam,
Os funcionários também dessas empresas ficaram, de certa forma, a mercê. Não me lembro se na época como é que funcionava a questão do salário-desemprego, aquelas coisas ali, mas eu lembro claramente de um caso, né, que o funcionário veio conversar com meu pai e eu presenciei porque era cliente dele, assim, há muitos anos, né, trabalhava numa indústria aqui perto, e assim, uma bateria de um carro custava um salário mínimo, Karina. Meu Entendeu a Deus. relação? Por isso que eu digo que as coisas mudam. Pensa que o salário mínimo hoje que está defasado em relação ao Uhum. que era o passado. Mas a bateria de um carro para repor era um salário mínimo. Então, meu pai fazia carnê para as pessoas poderem pagar. Hoje, uma bateria dura 5 anos, tem que durar para 5 anos, né? E Uhum. uma bateria hoje, para ter uma ideia, não me preparei a preço atual para falar nessa aqui nesse momento, mas é algo em torno aí de R$ 400, entendeu? Uma Uhum. comum, 400, talvez R$ 500. Para um salário mínimo, é menos de um terço, entendeu a relação? Por isso que Sim. eu digo, o mercado vai mudando, as coisas vão mudando. Então, meu pai, na época, vendia bateria, fazia arranque, alternador, que era o que tinha no momento de demanda. Mas se tivesse só fazendo isso, né? Hoje tivesse fazendo isso, não tinha o volume de trabalho, o progresso que tinha. Então, a gente, né, ele foi evoluindo. Aí eu falo isso, assim, pelos altos e baixos. Então, assim, a gente, poxa, precisava receber, né, precisando de grana, e as pessoas vindo aqui, olha, Djalma, eu sempre fui teu cliente, eu sei que eu sempre paguei certo, mas não tô conseguindo, eu preciso conseguir um emprego, porque o que eu tenho agora é só para comer. E não foi um caso, tá, Karina? É um caso que me marcou porque eu conhecia bem a Sim. pessoa, entendeu? Aí tu vive a história. Então foi junto, assim, tipo, 20 anos que ele construiu de patrimônio, se diluiu em 2, 3 anos, né, com toda essa situação. Mas a gente entendeu, e aí foram, assim, pessoas também, empresários, eu digo, e a gente tem uma tribo, né? Então, pessoas apoiam pessoas, pessoas admiram pessoas, e existem clientes também que admiram pessoas, empresas e empresários, né? E aí, num desses momentos, assim, veio um dos clientes do meu pai de Djalma, eu sei que tu tá passando por uma dificuldade, né? Todo mundo passa, mas eu fiz um tal curso lá na área de gestão, e eu vejo que faz sentido para ti. Eu estou tentando trazer para Campo Bom, porque não é só para ti. Eu gostaria que mais pessoas do comércio de Campo Bom fizessem. E aí meu pai disse, como é que é, né? Explicou. E ele disse, não, então tá, eu vou pensar. E aí, então, ele veio conversar comigo e com a minha irmã. E aí a gente diz para ele assim, para ver, né? Como a gente tem que ouvir não só a experiência, muitas vezes o que o mercado está falando e como as pessoas nos veem, né? E aí eu disse pro meu pai assim, pai, isso é mais um curso daqueles que a gente vai fazer, faz tantos, né? E no momento que a gente não tem condição financeira para fazer, na faculdade, Karina, eu levei 10 anos para, eu te contei, te lembrei Sim. disso, né? Eu levei Aham. 10 anos para me formar, porque naquele momento, para tentar não parar, com muito sacrifício, eu fazia uma noite só, uma cadeira só, para tentar não parar, já que eu tinha Uhum. começado, né? E aí eu disse, né? E daí meu pai respondeu, não, a gente está numa situação difícil, né? E decidimos que a gente não vai fazer. E a pessoa, daí vieram de dois, né? Um representante do CDL e outro da CI, por isso que a gente tem que valorizar as pessoas do trabalho voluntário também, né? Tanto da área de gestão pela Sim. qualidade, voluntariado de CDL, As voluntariado associações que de realmente dão ACI, né? suporte, né, pro pequeno É. empreendedor. Aham. E eles não, vamos lá. Djalma, vamos lá. É assim, eu vejo que é importante porque ele trabalha a questão da estrutura de gestão, vocês são uma empresa familiar, eu vejo que faz muito sentido. Se o teu problema é financeiro, e aí um dos empresários que estavam lá, né, junto, Djalma, eu quero muito que tu faça. É tipo assim, é em 12 parcelas, que era um curso de um ano inteiro, a própria CI vai disponibilizar em 24 e eu sou teu avalista, né? Olha só. Tipo assim, não tem como não fazer, né? Porque meu pai disse, olha, eu tenho até o 4º, eu não consigo fazer sozinho, né? Mas aí eu preciso contar com as minhas filhas, então, como as duas estão trabalhando no negócio, eu vejo que, não, ele disse o ideal é que quem toma frente do negócio faça junto, isso é o ideal. Nessa condição, tu consegue fazer, tá difícil, mas facilita. Se tu não puder pagar alguma, tu me fala que eu deixa que eu acerto. Depois eu sei que eu aposto em ti.
Eu sei que tu vai ter como resolver isso. E graças a Deus, né, Karina, muita gente, não foi só nesse momento que meu pai teve essa ajuda. Quando ele conta, assim, no passado, ele teve muita ajuda, tipo assim, ó, gente, eu não tenho, tô sem prédio, não tenho para onde ir. Djalma, vem aqui, né? O seu é Schirmer. Meu pai sabe contar o nome bem. Ele disse, não, fica aqui no meu telhado, não precisa pagar aluguel, fica meio ano aí tu me diz, né? Que tu quer, que a gente vai, que tu vai fazer, mas a gente precisa do teu serviço aqui em Campo Bom, sabe? Então, assim, muita gente validou, né, as coisas, sabe? Então, a gente tem que considerar isso, né? Acho que isso é a gente retribuir, né, hoje um pouquinho do que o meu pai faz de voluntariado na CDL, que eu já fiz pela CI, acho que é retribuir, né, o que a comunidade enxergou da gente também, né, acariciou. E aí eu te falando isso porque foi bem difícil, assim, naquele momento. E a gente sabe que acontece muita ruptura de família nesse momento também, né, porque era Karina, um momento doloroso, de dificuldade, dor. dificuldade. E aí acabam os relacionamentos, às vezes, os filhos sofrem vendo toda essa questão. O casamento não suporta, não aguenta. É tanta coisa que vai acontecendo, é noites que não se dorme, dúvidas que vêm no dia a dia. E eu acho que tu trouxe, tenho certeza nisso, né, que eu vou falar, porque tu traz alguns elementos que a gente está tão carente nos dias de hoje, que é acreditar no nosso potencial, não desistir, né, de poder realmente seguir à frente e olhar para os lados e ver que às vezes tem alguém querendo te dar a mão, vir junto. E às vezes é o nosso orgulho, às vezes é os nossos sentimentos que acabam afastando. Ou a gente põe todo mundo numa vala comum porque já ganhou uma rasteira e aí pega aquilo como uma verdade absoluta e faz com que tu não enxergue, que no meio de tudo isso, às vezes tem uma pessoa dizendo, eu tô aqui, eu te ajudo, vamos juntos. Às vezes é só uma palavra, como trouxe. A gente poder olhar para os lados, ver associações. Hoje ainda existe muitos meios para isto. E nesse contexto eu vejo assim, uma história de inspiração, porque essa história faz talvez com que muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento se inspirem a dizer calma. Como o Kurt Lewin falava isso muito no passado, e eu trago isso para minha vida, para minha história também, no sentido de estou num problema, o que ele dizia? A tua mente ela vai cegar as possibilidades e oportunidades, parece que é o fim do mundo. Parece que não tem ninguém para te ajudar, que naquele momento é o teu fim. Naquele momento, tu não tem força para de novo se erguer no outro dia, botar os pés no chão, levantar e continuar. E aí eu gosto muito quando ele diz assim, tem o problema vai continuar ali. A questão é, respira, abre a tua escuta, observa melhor o que está ao teu entorno e continua entendendo o que te dá sentido na vida. O teu pai tinha família que dava muito sentido na vida. O teu pai tinha os valores dele, quando tu traz que o ambiente todo, ele começou a se estruturar para acolher a família. Então, ele começou a trabalhar aquele ambiente que até então tinha uma característica insalubre, e hoje, naquele momento, né, vinha para acolher e dizer, nós somos uma família, estamos aqui juntos. Né? A gente não está faturando o que precisava, o custo estava muito alto, mas como família a gente vai dar conta. E isso vai fazendo o quê? Atraindo pessoas que parece que não estão nos vendo, mas sim estão observando. Pessoas que se identificam com quem somos. Pessoas que vão olhar e vão dar aquele empurrãozinho, dizer, vai, eu confio em ti. Vai, quando a gente já não acredita em mais nada, né? E isso serve para nossa vida como aprendizado. Vai ter mais gente para puxar para baixo do que para empurrar para frente. Isso aí a gente, né? Já sabe. Então a gente tem que fazer um pouco desse filtro sem esquecer a essência. Nesse meio tempo, Karine, eu acompanhei um pouco da tua história, que tu te empolgou. Teu pai, todo esse movimento fez com que tu talvez tivesse coragem de ir para o mercado. E tu foi para o mercado que tu foi sendo absorvida, né? Por consultores, por as próprias associações, entidades. E tu foi prestando consultoria, assessoria na área de gestão, na área de planejamento. E, de repente, passou um tempo, um gap aí no nosso tempo, né? E a gente se encontrou depois de um movimento. E aí eu já via
uma pessoa que tinha, inclusive, um rótulo, um jargão que dizia a rainha das oficinas. E eu disse, quem é essa rainha das oficinas? E era a Karine Kinjalmo, que pegou toda essa bagagem e pensou. E aí vem com o que você trouxe, retribuir. Quantas oficinas ainda passam por essas mesmas características, por esses mesmos momentos. E aí você trouxe isso de uma maneira a ajudá-las a se erguer e continuar mantendo e erguendo o negócio de vocês. Me conta como é que surgiu essa rainha das oficinas, como que tu conseguiu pegar todo esse conhecimento, trazer para uma lógica, para trazer clareza para muitos empreendedores que muitas vezes não têm nem entendimento de tudo que compõe um grande negócio. Me fala um pouco dessa história aí, que isso aí eu achei fantástico. Então, Karina, eu não tenho como falar disso, né, sem conectar com esse ponto da dificuldade que a gente teve enquanto família, né? Lá naquele momento, o meu pai disse assim pra gente, reuniu a gente, né? Nós temos vários rituais, tá? Vários momentos em famílias que foram marcantes, assim. Mas ele reuniu a gente, assim, e ele disse, olha, gente, pessoal, nós perdemos isso, aquilo, prédio penhorado. Não tenho vergonha, hoje não tenho vergonha de dizer isso, porque foi a história. Eu vejo que não é diferente do que acontece com muita gente por aí. Por isso que eu estou aqui hoje. Eu digo que é os fracassos gloriosos, né? Que nos fazem nos erguer. Eu acho. São os aprendizados. Talvez se não tivesse, eu não estaria aqui. Estaria, né, num outro momento muito tranquila também. Mas, enfim... Ele disse, olha, é isso que eu tenho, eu só tenho trabalho, não tenho mais nada, e a gente tem onde dormir, né? Que era a casa dos meus pais. É o que eu posso oferecer nesse momento, né? Se vocês quiserem ir para o mercado, se empregar em algum lugar, né? Tentar um trabalho, eu vou entender, né? Mas quem ficar, eu entendo que vai pegar junto. Ele teve essa conversa com a gente, teve conversa com uma equipe também, que trabalhava com ele há muitos anos, né? Eu entendo que vai pegar junto. Teu pai sempre foi um grande líder, hein? Olha, muitos aprendizados. E a gente tem que fazer isso e tem que resgatar isso, né? Porque acho que hoje essas coisas se perderam, assim, né, Karina? Né? Então, essas conexões a gente precisa ter, entender que sim, isso é uma forma, é sucesso, existe meio de pensar nas pessoas, ter essa clareza, né? E essa transparência. E por incrível que pareça, não, né? Mas nem eu e nem meus irmãos deixaram, né? Não, nós estamos juntos, viemos, vocês manteram a gente até aqui, daqui para cá a gente vai construir, vamos pegar junto. Então foi onde a gente trabalhou dedicadamente, se dedicando a conhecimento de gestão e por iniciativa do meu pai, porque se fosse eu e da minha irmã, a gente não teria optado por isso, teria, né, talvez trabalhando nos mesmos erros que estávamos cometendo naquele momento, foi por iniciativa dele. Né? E a gente foi, ano a ano, né? Semestre a semestre, mês a mês ali, trabalhando na melhoria, olhando para dentro, continuava tendo movimento, devendo, né? Falhando num monte de coisa de gestão, mas olhava para dentro, corrigia. Ia para aula, no outro dia pensava, conversava na aula, voltava e partia para ação, para mudança. Mas, né, Karina, tu vai dizer mais do que ninguém. 25 anos de uma cultura não é fácil de mudar, né? Porque meu pai, naquele momento, já tinha aí 25 anos. 25 anos talvez formal de empresa, 20 anos formal, né? Ele já tinha funcionário que começou com ele lá naqueles primórdios, né? Ele tinha clientes que estavam com ele, que eram clientes desde os primeiros atendimentos dele lá aqui em Campo Bom, né? Então, assim, eram dois lados. E eu e a minha irmã com ele, né? Imagina, há 30 anos atrás. Então, tinha gente que passava pela gente, assim, queria conversar com meu pai, como se a gente não existisse, fosse fantasma, passava, né? Ia direto conversar com ele. Então, não deixava... E aí, quando a gente começou, não, vamos organizar essa casa aí, né? Vamos fazer uma fichinha, tu diz quem tu é, teu nome, teu CPF. Mas, nossa, aquilo era uma ofensa, Karina. Era uma ofensa. Estão criando moda. Vamos fazer teu cadastro aqui
aqui, vamos, né? A gente começou a levar naquela época, para computador. Meu pai já tinha isso, né? Ele já era assim, pensador, não, vamos ter que ter um sistema. E ele comprou um computador quando quase ninguém tinha, sabe? Tentou uma pessoa fazer um programinha lá para ele. Então, ele tinha essas pegadas de iniciativa, só que aí, como eram duas meninas, né? Tentando levar e tentando, tipo assim, iam lá, a gente tentava atacar aqui, tentava atacar ali, para começar a regularizar os processos, colocar. A gente sofreu muito com isso. Mas aí que tá, né? A diferença de líderes e líderes, né? Meu pai disse: não, eu sei que é difícil, mas a gente vai continuar. E aí a gente foi acordando, explicando para ele as coisas que aconteciam. Nesse momento, o que ele passou a fazer? Ele ouvia o cliente, tanto o cliente quanto o funcionário, ele ia junto, não, eu entendi, entendi isso que teu carro tem, então tá. Mas vamos fazer o seguinte, passe aqui comigo ali nas gurias, a gente vai fazer o cadastro ali, deixa certinho, porque daí sai uma ordem de serviço e aí a gente vai dar atenção pro teu atendimento, senão eu me perco, nem sei o que está acontecendo ali. Então, assim, tinha meios de fazendo, né? E aí as pessoas, de tanto ir direto e ele levar pra gente, eles tinham que voltar igual, né? Passar pelo Sim. balcão e falar com a gente. Eu falo isso por ser mulher, tá? Mas se fosse uma menina, se fosse um menino, né? Naquele momento eles iam direto lá falar com ele, era tudo com ele. Então a gente começou a ordenar essas coisas. E claro, a gente teve a dificuldade de ser meninas à frente de um negócio que já existia há tantos anos, né? E tanto assim que muitos anos depois eu fiquei sabendo, fiquei tão chateada e disse, nossa, não tem que ficar chateado, o problema é a opinião deles, não é a minha. Que assim, no mercado, né, depois de tempo, depois de superado, surgiu, nossa, o Kim Jalmo colocou as filhas dele lá no negócio e levaram o negócio a fundo do poço. Sabe? Então, assim, Sim. ninguém sabe da história metade, né? Só olha o que Mas está, é né, isso. fora da É, embalagem. é, era isso que o mercado Sim. falou, talvez era isso que corria e a gente estava aqui, né, trabalhando. Então, assim, meu pai foi fazendo o pessoal entender que tinha que ter um fluxo, que ele entendeu também, que não podia ficar tudo com ele, que tinha que ter, né, essa autoridade, cada pessoa pegava o seu bastão aí no momento, fazia a sua parte na empresa e passava para o próximo, e que o cliente tinha que entender isso. Bem como a equipe também, né? Os funcionários de tantos anos, o relacionamento era direto com ele. Então, assim, levou 6 anos, tá, Karina? Eu me lembro, assim, exatamente a data. Tipo, 6 anos depois é que nós começamos, assim, que a gente começou a ressurgir das cinzas. Eu digo, igual o Japão, terra arrasada. Naquele momento é o que tinha, a gente não tinha como sair dali, entendeu? Não dava para assim, nós vamos, né, decidimos que iríamos ficar ali e que a gente precisava reconstruir. E com o E recurso que foram, assim, tinha, com os meios que estavam disponíveis e com muita e era força de isso aí. vontade e amor. E sem fugir dos problemas, né? Resolvendo um a um. Corta em pedacinho, esse aqui dá para resolver, aquele ali vai ficar para depois. Esse aqui vamos jogar para frente, esse aqui alonga, aquele ali tá resolvido. A gente sabe que depois vai aparecer outro e foi indo. Então, 6 anos depois começaram a surgir os primeiros resultados, assim, tanto os financeiros, né, quanto resultados assim de um equilíbrio de empresa, de ter um fluxo de processo, de ter a empresa funcionando, dos clientes perceberem que já existia um atendimento, que existia área de produção, que existia área de faturamento, porque meu pai, a maioria, não dá para generalizar, né? Mas grande parte, e em função da história, vinha fazer o serviço e o meio de pagamento é de Jalmo. Ok, tá, obrigado. Eu Depois eu passo aí. acerto, depois eu passo. Isso. Karina, falando dos rituais, quando no momento eu e a minha irmã somamos todas as fichinhas que ó, o meio de pagamento era só o carimbo, assim, Passo aí depois, entendeu? na confiança. Isso aí, as fichinhas, e muitos até pagavam, mas no tempo deles, entendeu? Não era Sim, no tempo que a empresa precisava. Não posso dizer que porque era teus todo mundo boletos estavam com inadimplente. datas ali para serem cobrados, né? O tempo correndo, né? Tu comprou mercadoria, tu tá com teu funcionário aqui, vai vencer, né? Então, quando não tinha prazo, e grande parte deles era no tempo deles, eles vinham no pagamento, vinham no vale. Aí teve aquela época que as pessoas já não tinham mais pagamento e vale, porque grande parte ficaram também à mercê, assim como a gente estava, mas grande parte só tinha o primeiro nome, Karina.
Como é que tu vai saber quem é a Karina? A Karina nunca mais passou aqui. Será que é fulano? Será que é ciclano, entendeu? Então, a lei de pagamento que eu digo era só aquele carimbo, né? Hoje é a Sim. faturinha do cartão, mas é... Karina, se recebesse tudo, pagava todas as dívidas que a gente tinha. E Meu aí Deus. Aí virou a aí meu pai, chave. entendeu? Dívidas que eu digo assim, dívida com Aí ele se fornecedor, deu que a gente era conta inadimplente, foi onde meu pai virou a ficha. que Ele disse, não, precisava não é o cliente que tá profissionalizar. errando, quem tá errando sou eu. Ele disse, eu entendi. Quem tá errando sou eu, não é o cliente que tá errando. Ok. Por isso E que a tipo gente assim, disse, né? sobrava, Que entendeu? precisa de Nós pagávamos, controle. nós pagávamos todos os boletos, assim, para Uhum. tudo que a gente precisava para operar naquele momento, porque tu fica inadimplente, vai trancando, né? Sim. O dia a dia vai ficando mais difícil, né? Para operar, pagava e sobrava grana, entendeu? E aí foi a virada de chave. Eles não entendiam. E era uma caixa, Karina. Não dá para agora colocar o tamanho da caixa. Mas a gente realmente fez um ritual. Nós saímos de uma reunião aqui, começamos, né, o que tinha para resgatar aqui, resgatou, o que não tem, não tem. Meu pai disse: não, segunda-feira eu começo diferente, eu vou começar do zero, entendi. Fomos na churrasqueira, na casa dos meus pais, nós queimamos aquela caixa com o maior prazer. Disse, não, isso aqui a gente podemos errar outras coisas, mas isso aqui a gente não erra mais, né? E aí, né? Então são coisas que tu vai parando, assim, momentos. Por isso que eu disse, tem muitos momentos marcantes, né? Nessa história, principalmente desde que eu acompanho, assim, né, cara? E eu acho Fala. fantástico o que tu está trazendo. Uma coisa assim que eu acho que a gente tem que pontuar aqui para quem está nos escutando. Nós somos formados por rituais. Se nós somos tribais, né? Se nós não pararmos em determinados ciclos da nossa vida e criar uma simbologia, um combinado que seja tão forte e que tenha realmente ali a nossa identidade, nossa intenção, isso acaba nunca acontecendo e vai só se arrastando. Agora, quando tu põe esse corte, tu traz com exemplos fantásticos, práticos, a vida como ela é, mas trazendo a partir de agora, encerrou aqui, a gente vai tratar de uma forma diferente, tu tá fazendo um ritual, um acordo, uma aliança, uma forma diferente de tentar mudar uma realidade. E Uhum. isso a gente tem que levar mais para as nossas vidas. Né? Se a gente olhar, o jovem ele tem rituais lá quando termina o jardim, o ensino médio, aí ele vai para a faculdade. A gente tem vários rituais que nos cercam a vida, o ritual do aniversário, o ritual... Temos vários rituais. E muitas vezes a nossa trajetória profissional e de família também passam por alguns rituais e aí tu vai criando um ritual que é muito próprio. E o teu Uhum. pai, a próxima vez que eu ver ele, já vai ser diferente. Que grande líder que ele nem sabia que ele era. Acho que Então, muitos que vão nos escutar vão dizer isso pro meu negócio também. Eu acho que tá precisando. A gente tem muito disso em família, até porque a empresa ainda opera em família, né? Todos os meus irmãos trabalham ali, eu não tô mais na operação, mas eu tenho a minha mãe que continua ligada ali, não trabalha também diariamente, mas nas decisões eles tomam juntos, né? E eu tenho duas cunhadas ainda, né? Que são noras do meu pai que também trabalham no negócio. Isso é metade da empresa, e a outra metade daí é pessoal externo, né? E tem gente a Márcia, acho que ela tem 37 anos já dentro da Nossa. empresa, né? Então, as coisas vão acontecendo. Acho que no final a gente não tinha tanto planejado que, né, Karina, eu queria falar, mas acho que faz todo sentido isso. Porque eu falo? Porque, assim, se meu pai não tivesse empenhado com a questão de gestão, de entender, ouvir, sair da ilha que ele vivia, que era só baixar a cabeça trabalhar. Quanto mais trabalhava, mais fundo o buraco estava, né? Uhum. Talvez ele não fosse validar isso e fazer as coisas que ele fez, como, por exemplo, pega o cliente pela mão, ouve ele, volta, vai ali, faz a fichinha, entendeu? O tal da fichinha é isso aí, depois desse Sim. ritual. Ele disse, não, vamos fazer o cadastro, vamos saber quem é para poder cobrar com propriedade. Eu digo, e minha mãe dizia, né, no comércio varejista, assim, dava exemplo da loja, pai, tu conhece o gerente de tal loja, todo mundo te conhece. Tu vai lá, tu consegue pegar uma televisão e dizer, amanhã eu passo aí? Não é assim, uma grande empresa de varejo tem regra, por que a gente não pode ter regra?
para entender. Se ele veio usar nosso serviço, ele vai ter que vir preparado para fazer o pagamento. Eu tô falando nisso, assim, porque é Sim. uma coisa que eu vejo bem comum, As mas tem várias síndromes, outras coisas. e aí vem as Funcionário. síndromes exatamente do impostor, a Uhum, síndrome do vira-lata, a síndrome de, eu não sou que nem eles, eu ainda não tenho essa uhum, competência, quem sou eu para cobrar? Eu tenho que dar graças a Deus uhum. que, enquanto a gente pensa Que me pequeno, escolheram, ainda é. bem que eles me Aham, escolheram, tô aqui, né? Eu sou uma pessoa de sorte. Enquanto se pensa assim, sem gestão, eu posso trabalhar dia e noite, eu acho que tu trouxe muito bem, e eu não vou conseguir fazer, dar a volta no meu próprio negócio. A qual custo? A qual uhum, intensidade de energia que eu estou botando ali? Se eu não parar e uhum. ouvir, e o teu pai não precisou escolaridade para isso, o teu pai precisou sabedoria. Sabedoria É, em usar o quem ele tinha ao redor dele e poder abrir isto para possibilidades de fazer diferente como ele aprendeu. E isso veio sensibilidade, né? Acho que a gente tem que estar sensibilidade. sensível Uhum. às pessoas que estão ao redor da gente, né? Então, eu vejo que foi muito isso, assim, sabe? Mesmo sem saber, ele entendeu o que precisava, que até ele tinha trabalhado por 20 anos, 25 anos. E em 2 anos tudo se diluiu. Ele disse, opa, não é só esse o caminho. Tem alguma coisa que eu não conheço, que eu vou buscar, né? Então, assim, e ele sempre desse esse aval. Mas até hoje, e acho que isso é importante falar também, porque eu vivo algumas questões, inclusive de oficinas, daí já vou voltar para a história da rainha das oficinas, né? Do conflito entre familiar, né? Entre casal, entre pais, entre filhos, entre irmãos. Mas eu acho que isso vem lá da questão ou do acordo, ou realmente, cá, tu pode aprofundar nisso, né? Acho que referenciar minha fala nessa questão da própria entender hierarquia, tá? Uhum. Muita coisa a gente não concordava, mas a gente aceitava, porque ele é o líder. A empresa é dele, o CNPJ Master for ele, é ele que é o principal acionista, é ele que começou o negócio, entendeu? Então, assim, nós podíamos discordar, mas nós estávamos no barco com ele. Então, assim, às vezes dava errado, mas muitas vezes dava certo, né? Então a gente nunca bateu de frente hoje. E inclusive hoje é assim, né? 50, com um CNPJ de 50 anos, com meus irmãos, eu digo, todo mundo diz, como é que consegue? Porque a gente entende quem é a liderança. Ele é a liderança, né? Nós estamos aqui. Agora ele disse, eu estou trabalhando, ficou cá. Ele está trabalhando na questão da sucessão. Da operação, a empresa funciona sem ele. Só que ele chega às 6h30, ele abre, ele liga os ar-condicionados da sala, ele também tem o ritual. Ele liga a cafeteira, que deixam pronto. Quando a primeira pessoa chega, nós chegamos ali por volta, eu digo nós, porque o meu trabalho é no prédio, aqui no mesmo prédio. 6h30 ele vem, abre, deixa tudo pronto para os funcionários que chegam duas pessoas, uma pessoa às 7 e todos os filhos às 7 e um pouquinho também, para a empresa abrir 7h30. Porque ele diz, quando abrir a porta, a gente tem que estar pronto para atender o cliente. A gente não tem que botar o tapete no lugar, a gente não tem que ligar um computador, a gente não tem que botar o celular para carregar, Já tem que estar não, tem que estar pronto. pronto. Tem que estar pronto. Começou o show, Sim. né? Então, a Uhum. parte da empresa do atendimento fica toda pronta para receber os clientes. Enquanto isso, a parte da retaguarda, do fundo, a oficina, os funcionários começam da produção 10 minutos depois. Então, é quando daí já está tudo pronto na mão deles ali, né? Confirmando os clientes que estão aí, só para entender um pouco assim do funcionamento. Mas eu resgato isso porque hoje ele diz, estou trabalhando sucessão. Operação não depende do meu pai. Então, ele vem aqui para conversar, colocar os planos, colocar as pessoas no lugar, conversar com o funcionário, fazer uma reunião, atender um fornecedor, que é bacana. Então, ele fica no relacionamento, não no papel Ele ainda faz operacional. parte dessa identidade. Sim. Como liderança, tu entende? A Uhum. gente reconhece que ele é o líder, as decisões Uhum. são dele. A gente pode não concordar, mas se foi batido um martelo, ok, a gente vai acatar, né? Então eu vejo que isso é difícil, né? Principalmente na empresa familiar, eu vejo que existe assim essa disputa, talvez porque os papéis não estão tão claros e aqui também não está tão claro. A gente teve que trabalhar isso na gestão, um organograma, dividir a empresa em partes também em função
dos irmãos, né? Porque a gente acabou sendo sócios que não se escolheram. Sim. Entendeu? Faz Sim. sentido isso, né? Uhum. Imagina a dificuldade. A gente não, talvez eu não veja, não fosse escolher o X ou fulano em função de, poxa, eu não vejo que aquilo lá valoriza na empresa, né? Então, vai lá. É, Passou do nosso tempo, cara. Amiga, eu tô olhando aqui, eu começo a ficar nervosa que esse cronômetro não para aqui do meu lado e a gente tá indo tão bem. Eu tinha um monte de pergunta pra te fazer, mas eu acho que isso que tu tá trazendo é super importante, assim, né? Hierarquia, concordar, aquela história eu também tenho o direito, teu pai deu esse direito, né? Se você não concorda, quer fazer outro caminho, você pode seguir. Mas se ficar aqui, vamos combinar que é desta forma. E de uma maneira Uhum. sem autoritarismo, bem pelo É contrário, isso. porque o teu pai mostra Uhum. uma liderança muito humanizada. Um Uhum. pouquinho que eu lembro e converso, assim, lembro da época que a gente convivia mais junto, dele escutar, ele para, ele pensa, e depois ele vai lá e Uhum. ele se coloca. Sim. Eu acho que falta muito isso, inclusive para nós, no mundo tão acelerado que a gente vive, né? Para um pouco para entender, Uhum. escuta, e Uhum. aí depois a gente vai também te escutar, porque sabemos qual é o teu papel aqui e até onde vai o nosso. Uhum. E isso veio fazer a Uhum. diferença e traz vocês até hoje. E aí veio esse título junto, né? Porque hoje tu consegue pegar tudo isso, né? E Uhum. conseguir pegar tudo que tu abarcou nessa história toda de convivência e que tu teve esses, digamos, todos esses momentos marcantes e que fizeram refletir, fracassos gloriosos que fazem a gente se erguer e ao mesmo tempo saber o que Uhum. deu certo e de uma maneira muito generosa trazer isso para pro teu profissionalismo para entregar para outras oficinas de tamanhos diversos que também têm e passam por essas dificuldades. Eu recebo tanto e não sobra. Empresa que se Uhum. constituiu de forma familiar e os papéis não estão claros. Treinamentos que talvez não se dê importância e tu consiga mostrar pela história a importância do treinamento para poder levar lá para aquela pessoa lá da ponta que talvez não tenha noção da Uhum. metade de tudo isso que a gente viveu. E eu vejo que tu tem um aplicativo, tu tem um sistema para isto, tu tem equipe para isto, as pessoas te procuram. Me fala um pouquinho disso hoje, se a gente conseguir assim É. trazer de uma forma mais resumida, Sintetizar. sintetizar como é que isso aí hoje é entregue para os É. demais. Então, Karina, nesse momento ali, né, eu entendi e eu vi que o meu papel, talvez dentro da questão do dia a dia, né, da oficina e do contexto do organograma, era trabalhar nos números, né? Então, eu fiz ali a parte financeira, fiz a administrativa e eu pensei, não, tanto trabalho, tanto cliente, não é falta de cliente, não é falta de trabalho, nem falta de qualidade. Então tem que ter alguma coisa aí. Aí comecei a estruturar os números, né? Nós começamos, não foi um trabalho único, né? Então toda a nossa família, equipe, funcionário, começamos, né, de pouquinho a pouquinho pegar uma metodologia do modelo de excelência em gestão, adaptar para nossa realidade de empresa familiar pequena com as ferramentas que a gente tinha, muitas vezes caderninho, planilha de Excel, era isso aí, nossas ferramentas. E aí eu fui entendendo os números e eu vi que eu precisava cair de cabeça, tinha que entender era onde que estava o problema ali. Que problema não pode ser, né? Quando o irmão diz, quebrou porque não tinha mercado. Não, nós quebrava por incapacidade de pagar as contas, mas onde é que está o custo? Ou é baixa produtividade? Então tinha que ler os números. E foi aí que eu fui atrás. Precificação, e aí vai longe, né? Então, foi aí que eu fui atrás, Karina. Daí, claro, tinha a oportunidade de implementar um sistema de um programa de gestão dentro da oficina, que era um modelo de excelência em gestão. Ao mesmo tempo, eu consegui estudar paralelamente a isso. Então, eu consegui me formar em administração. Aí, 6 anos depois, a gente já ganhou prêmio do PGQP, que é o Programa Uhum. Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Foi onde começaram a me convidar para falar nisso, justamente pela singularidade, né?
ser empresa pequena, familiar e ainda na liderança com meu pai e 2 filhas, né? Então, falei muito para o Sebrae, falei muito para a Bandeira, que é a oficina, que é a Bandeira Bosch. Então, fui falando sobre isso e acabei virando consultora. Mas não foi só isso, porque a gente teve a prática, mas além da administração, eu fui trabalhar a especialização em qualidade, engenharia de produção, que me deu, assim, focado no serviço. Trabalhei muito isso na área de serviço para entender como é que simplificar aqueles cálculos e onde que eram números importantes dentro da oficina, né? Depois eu complementei com finanças, controladoria e, claro, depois fui para a área comportamental, né? Coaching, mentoria, tudo isso, porque daí já olhando que eu já estava virando uma consultora, já era uma consultora de mercado, né? Então eu estruturei uma metodologia, não reinventei a roda, eu simplesmente organizei, limpei, simplifiquei para o segmento, né? Então hoje eu trabalho em 4 pilares, que é a produtividade, eu digo os números, eles conversam, entendi, eu coletei dados de mercado em função de tantas vezes que eu repeti o trabalho, então eu tenho régua, né? Então eu entendo assim, quanto tem 3 mecânicos, 4 mecânicos, uma equipe de 5, né? Eu entendo um pouco da qualificação dessa equipe e aí eu entendo quanto que ela tem que tirar de produção. Dessa produção, eu espelho isso no volume que ela tem que vender. Então, é produtividade, venda saudável, né? Da venda, até quanto que ela aceita, que é um teto de custos para ter uma lucratividade de mercado, que é o terceiro pilar. E depois disso, o gerenciamento desse lucro é como cai no caixa, para entender se tem capital de giro, se a grana que tem está sobrando, está faltando. E aí eu vim replicando esse modelo e depois fui aperfeiçoando, né? Então eu repeti consultoria de porta em porta, aí eu estava em loco, aí eu entendi, já comecei a desenvolver os sistemas, dashboard, né? E hoje eu atendo de forma remota o Brasil inteiro, nesse trabalho dessa leitura dos números. Então eu entendo como é que é o pátio e vou fazendo, né? E aí as pessoas vêm por várias situações, né? Ou porque não tem dinheiro e tem trabalho e quer saber por quê. Então, estruturando, eu consigo ser assertiva. Esse aqui é o teu ponto forte, aqui está o ponto que está te puxando para baixo. É nisso aqui que a gente tem que focar energia, plano de ação, foco, trabalho, né? E o restante a gente mantém, né? Como fala lá no planejamento estratégico, né? Que é bom a gente mantém. Então, mantém nisso, que esse teu número tu não sabe, mas eu quero te dizer que é bom. Esse número é um dos top de mercado. E esse número aqui é o que te puxa para baixo. A média, tanto, um resultado comum de mercado, não é falar média, né? Porque parece que a gente tem dados do mundo inteiro, mas não tem. Eu tenho uma régua dos trabalhos que eu fiz. Eu digo, então, um comum é X, né? E o teu tá X menos 5. Então, tu tá abaixo. Então, aqui, nós vamos, a primeira meta é chegar no mercado, arrumar a casa e aí sim ver o quanto mais de suco que a gente tira desse limão. E aí, de tanto falar nisso, na pandemia, agora eu vou fechar, na pandemia, que um dos meus colegas, a gente faz muitas lives com grupos, núcleos de oficina, sindicatos, sindirepas, para a revista eu escrevo para o segmento também, então o segmento tem vários núcleos assim, e a gente foi, aquela loucura de live, questão digital, todo mundo tentar, né, achar uma solução, um insight. Um dos meus colegas, meu querido amigo, né, meu irmão de coração, o palestrante Carlos Fortes, que também trabalha para o segmento automotivo, com as palestras aí focada, né, e tem consultoria focada ao varejo também. Numa dessas lives ele disse, mas eu não posso deixar de falar, e enfim, com a Karine, que é a rainha das oficinas. Em questão de número, não tem para ninguém. Ela é soberana, é rainha, menina. E a gente estava num grupo de pessoas, muitas pessoas que me conheceram pessoalmente. A partir dali, eu não me sentia à vontade, e acho que foi por isso. A partir dali, o Rainha das Oficinas pegou. E pegou. Complementa o meu nome. Karine Quinjalmo, Rainha das Oficinas. Então, é aí. Isso já faz o quê? 6 anos já. Isso foi em 2020, foi na pandemia, né? Então, o negócio foi e tem material aí de Rainha das Oficinas para tudo que é lado. E o que é bacana, né, Karine? O quanto isso tudo agora tu consegue trazer de uma forma tão robusta pro mercado com tanta segurança. Eu queria ficar muito mais tempo aqui conversando contigo. Eu também. Falando Nossa, ainda como mais. Rapidão. Muito rápido, muito rápido. Então, Karine, muito obrigada
pela tua generosidade, obrigada pela tua contribuição, por nos inspirar e poder compartilhar o que te inspirou nessa história. E pessoas que inspiram é poder a gente identificar que a gente é mais inspirado do que a gente imagina para poder chegar onde nós chegamos. E quanto mais a gente tem clareza disso, quanto mais a gente consegue enxergar, mais a gente evolui, a gente cresce. Ninguém passa pela nossa vida por acaso. Eu brinco que até aqueles que me deram rasteira eu agradeço, porque se não fosse aquilo ali eu ia talvez pegar um caminho errado ou continuar presa ali dentro das minhas formalidades, né? Então, como é importante. Tu falou de rituais, falou de família, falou de valores, falou de hierarquia. Falamos de tudo que compõe uma cultura, de uma liderança que sabe escutar, uma liderança que dá a oportunidade da gente conseguir seguir o melhor caminho. Karine, parabéns a todos vocês que nos inspiram. Eu fico muito feliz de poder fazer parte da tua história e tu fazer parte da minha história. Quantos anos aí de carinho. E feliz por tu ter aceitado também esse convite. Então, se tu fosse deixar agora uma frase, uma palavra para quem está nos escutando para finalizar, qual seria? Assim, contando da minha história, Karine, o que me veio agora, assim. É realmente a frase que minha mãe usa muito. Tudo passa. A coisa ruim passa, a coisa boa passa. Acho que a humildade, a gente saber que em todos os momentos a gente está recomeçando, né? E o que fica é esse rastro que a gente deixou, né? O que a gente fez com toda essa história, né? Com tudo isso. As escolhas. Karine, muito obrigada, muito obrigada. Eu que fico lisonjeada, cara. Nossa, tá participando aí desse teu momento, da tua fala e do teu quadro. Sabe que eu sou tua fã. É muito enriquecedor. Obrigada mesmo pela oportunidade. E que bom se a gente conseguiu, né, inspirar um pouquinho de alguém que tá aí do outro lado, né? Exato. Assistindo. Já fico muito feliz. Eu tenho certeza que sim. Obrigada, Karine. Pessoal, encerro mais um Pessoas que Inspiram. Pessoas que inspiram e se inspiram. E que muito traz para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Você gostou? Tem alguém que poderia estar ouvindo e se beneficiando dessas informações? Então, passa o link, mas passa logo, porque senão depois tu vai esquecer. Passa logo esse link, assista nossos outros episódios, participe conosco também. Se quiser, lá na provoco.com.br, lá no site, dá uma olhadinha no nosso blog, através das nossas redes oficiais, Provoco com K, Provoco Oficial, também nos seguir Karina Rebelo, ficarei muito feliz de compartilhar com vocês. Até o nosso próximo episódio, nosso próximo encontro, um grande abraço!